Boa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite tão especial. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de oração. Hoje encerramos o primeiro dia do mês de julho e antes de descansarmos, queremos colocar tudo o que vivemos nas mãos do Senhor. Talvez este tenha sido um dia de muitas alegrias. Talvez tenha sido um dia cansativo. Talvez você tenha enfrentado desafios logo nas primeiras horas deste novo mês. Mas existe algo maravilhoso que precisamos lembrar. Deus esteve ao seu lado durante todo este dia. Em cada passo, em cada decisão, em cada dificuldade e em cada livramento, a mão do Senhor permaneceu sustentando você. Antes de iniciarmos nossa oração, quero fazer um convite muito especial. Se você ainda não faz parte desta família de oração, inscreva-se agora mesmo neste canal. Todos os dias pela manhã e à noite, nos reunimos para buscar a presença de Deus, fortalecer nossa fé e entregar nossa vida ao Senhor. Ative também o sininho das notificações para que nenhuma oração passe despercebida. E eu gostaria de conhecer cada um de vocês que está rezando conosco nesta noite. Escreva agora nos comentários: Obrigado, Senhor, por este primeiro dia de julho. Depois dessa frase, escreva também o nome da sua cidade e do seu estado. É uma grande alegria ver irmãos de tantos lugares unidos pela mesma fé, formando uma verdadeira comunidade de oração. Enquanto você escreve, saiba que estaremos apresentando todas essas intenções ao Senhor. Agora, onde você estiver, procure fazer deste momento um encontro verdadeiro com Deus. Se puder, diminua um pouco o ritmo, respire profundamente e permita que seu coração encontre a paz. Imagine que estamos todos reunidos em uma igreja. O silêncio da noite nos envolve. O altar está iluminado. A cruz de Cristo nos recorda o imenso amor de Deus por nós. Diante do Santíssimo Sacramento, entregamos tudo o que vivemos neste primeiro dia de julho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, antes de fazermos qualquer pedido, queremos agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque chegamos ao final deste primeiro dia do mês de julho. Obrigado pelo alimento que colocaste sobre nossa mesa. Obrigado pelo trabalho, pela família, pelos amigos, pela saúde que temos e também pela força que nos deste para enfrentar os desafios deste dia. Talvez nem tudo tenha acontecido como planejávamos. Talvez algumas preocupações ainda permaneçam em nosso coração. Mas escolhemos terminar este dia confiando em Ti, porque sabemos que Tu nunca abandonas aqueles que colocam sua esperança em Tuas mãos. Se durante este dia erramos em palavras, pensamentos ou atitudes, nós Te pedimos perdão. Lava-nos com a Tua misericórdia, renova nosso coração, dá-nos a graça de recomeçar amanhã com mais amor, mais paciência, mais humildade e mais confiança. Agora eu convido você a colocar a mão sobre o coração e dizer em silêncio: Senhor, eu Te entrego tudo o que vivi neste primeiro dia de julho. Entregue suas alegrias, entregue suas preocupações, entregue suas vitórias, entregue suas dificuldades, entregue aquilo que deu certo, entregue aquilo que ainda espera uma resposta. Nada é pequeno demais para Deus. Ele acolhe cada detalhe da nossa vida com amor de Pai. Nesta noite, queremos descansar não apenas o nosso corpo, mas também a nossa alma. Queremos deixar aos pés da cruz toda a ansiedade, todo o medo e toda a preocupação com o amanhã. Porque a Tua palavra nos ensina que basta a cada dia o seu cuidado. O amanhã pertence ao Senhor. Enquanto permanecemos unidos nesta corrente de oração, abra completamente o seu coração. Ainda vamos elevar uma oração profunda de proteção para esta noite, consagrando o descanso de nossas famílias, nosso lar
e todo o mês de julho ao Sagrado Coração de Jesus e à intercessão de Nossa Senhora. Permaneça conosco, porque Deus ainda tem muitas graças para derramar sobre a sua vida nesta noite. Meus irmãos e minhas irmãs, agora quero convidar você a fazer algo muito importante. Antes de pensar nos desafios de amanhã, antes de organizar os compromissos da quinta-feira, antes mesmo de fechar os olhos para descansar, olhe para este primeiro dia de julho com um coração agradecido. Às vezes terminamos um dia pensando apenas naquilo que deu errado. Lembramos da preocupação, do problema que ainda não foi resolvido, da palavra que nos machucou ou da dificuldade que enfrentamos. Mas Deus nos convida a olhar também para as bênçãos que recebemos. Você acordou hoje. Você respirou. Você teve mais uma oportunidade de viver. Talvez tenha trabalhado, talvez tenha estudado, talvez tenha abraçado alguém que ama, talvez tenha recebido um sorriso, talvez tenha superado uma dificuldade que ontem parecia impossível. Tudo isso são sinais da presença de Deus. Mesmo quando não percebemos, o Senhor está agindo. Quantas vezes fomos protegidos sem saber? Quantos perigos Deus afastou do nosso caminho? Quantas decisões foram iluminadas pelo Espírito Santo sem que sequer percebêssemos? Somente na eternidade conheceremos a quantidade de livramentos que Deus realizou em nossa vida todos os dias. Por isso, nesta noite, faça um propósito muito bonito. Não termine este primeiro dia de julho reclamando daquilo que faltou. Termine agradecendo por tudo aquilo que Deus já fez. A gratidão abre portas para novas graças. Um coração agradecido reconhece a presença de Deus até nas pequenas coisas. E quem aprende a agradecer, descobre que nunca esteve sozinho. Agora, imagine que você está aos pés da cruz de Cristo. Olhe para Jesus. Veja suas mãos marcadas pelos cravos. Veja seu olhar cheio de misericórdia. Escute-o dizendo ao seu coração: meu filho, minha filha, eu caminhei com você durante todo este dia. Quando você pensou em desistir, eu lhe dei forças. Quando você chorou em silêncio, eu recolhi cada lágrima. Quando você não encontrou respostas, eu permaneci ao seu lado. Quando você acreditou que estava sozinho, eu carreguei você nos braços. Que palavras consoladoras! Talvez alguém esteja ouvindo esta oração exatamente porque precisava recordar que Deus nunca o abandonou. Meu irmão, minha irmã, não permita que as dificuldades façam você esquecer das promessas do Senhor. O Deus que conduziu você durante este primeiro dia de julho continuará conduzindo todos os outros dias deste mês. Ele estará presente na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, em cada semana, em cada decisão, em cada batalha, em cada vitória. Agora elevemos juntos uma oração. Senhor Jesus, nesta noite queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que marcou este primeiro dia de julho. Se vivemos momentos de alegria, nós Te agradecemos. Se enfrentamos dificuldades, nós Te entregamos. Se erramos, pedimos o Teu perdão. Se acertamos, reconhecemos que foi pela Tua graça. Nada queremos guardar apenas para nós. Tudo pertence a Ti. Obrigado porque estiveste presente desde o momento em que abrimos os olhos nesta manhã. Obrigado porque protegeste nossa saída e também nossa volta para casa. Obrigado pelos anjos que colocaste ao nosso redor. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nosso caminho. Obrigado até pelas dificuldades, porque muitas delas fortaleceram nossa fé e nos aproximaram ainda mais do Teu coração. Pai Santo, queremos confiar completamente o restante deste mês às Tuas mãos. Sabemos que ainda encontraremos desafios. Sabemos que haverá dias fáceis e dias difíceis. Mas também sabemos que a Tua graça será suficiente em cada momento. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. Ensina-nos a confiar mais. Ensina-nos a rezar mais.
ensina-nos a amar mais. Ensina-nos a perdoar mais. Que este mês seja diferente porque decidimos caminhar contigo desde o primeiro dia. E eu gostaria de fazer mais um convite aos irmãos que continuam rezando conosco até este momento. Escreva agora nos comentários: Senhor, obrigado por cuidar de mim neste primeiro dia de julho. Depois, se puder, leia alguns comentários de outros irmãos e responda com uma mensagem de carinho, ou escreva apenas: Deus abençoe você. Shin. Assim estaremos formando uma corrente de amor, esperança e oração que continuará alcançando milhares de pessoas durante todo este mês. Permaneça conosco, ainda vamos viver o momento mais profundo desta oração, entregando o nosso descanso ao Senhor e recebendo uma bênção especial para que esta noite seja protegida pelos santos anjos e para que amanhã despertemos renovados pela graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos aproximando dos momentos mais profundos da nossa oração. Se você permaneceu conosco até aqui, eu acredito que não foi por acaso. Deus conhece a sua perseverança. Ele viu que, mesmo depois de um dia inteiro de compromissos, você escolheu separar este tempo para estar em sua presença. E isso alegra profundamente o coração do Senhor. Nesta noite, eu quero que você imagine algo muito bonito. Imagine que toda a sua vida está sendo colocada sobre o altar de Deus. Assim como na Santa Missa, o pão e o vinho são apresentados ao Senhor, apresente também a sua história. Coloque sobre esse altar a sua família. Coloque o seu trabalho. Coloque os seus estudos. Coloque a sua saúde. Coloque os seus sonhos. Coloque as suas preocupações. Coloque também aquilo que você ainda não contou para ninguém. Talvez exista uma dor escondida no seu coração, uma decepção, uma perda, uma angústia, uma preocupação que parece não ter solução. Hoje, Jesus olha para você com o mesmo amor com que olhava para aqueles que o procuravam nas estradas da Galileia. Ele não perguntava primeiro quem eram, quanto possuíam ou quantos erros haviam cometido. Ele simplesmente acolhia, escutava, curava e transformava vidas. Esse mesmo Jesus continua vivo, continua caminhando entre nós, continua estendendo suas mãos sobre aqueles que sofrem, continua dizendo: não tenha medo. Talvez essa seja exatamente a palavra que você precisava ouvir hoje. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo das contas, não tenha medo do resultado daquele exame, não tenha medo daquela decisão importante, não tenha medo da luta que parece maior do que suas forças, porque aquele que venceu a morte caminha ao seu lado. E se Cristo caminha com você, nenhuma batalha é enfrentada sozinho. Agora, eu gostaria que fizéssemos um profundo exame de consciência diante de Deus. Feche os seus olhos por alguns instantes. Pense em tudo o que viveu hoje. Nas palavras que disse, nas atitudes que tomou, nas pessoas que encontrou. Pergunte ao seu coração: hoje eu fui instrumento da paz de Cristo? Hoje eu tratei minha família com amor? Hoje eu tive paciência com aqueles que convivem comigo? Hoje eu agradeci pelas bênçãos que recebi? Hoje eu reservei algum momento para Deus? Se em algum momento falhamos, não desanimemos. Nosso Deus é um Pai misericordioso. Por isso rezemos juntos. Senhor, reconhecemos nossas fraquezas. Reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Reconhecemos que nem sempre confiamos plenamente em Ti. Perdoa-nos pelas vezes em que reclamamos sem perceber as bênçãos que já havíamos recebido. Perdoa-nos pelas palavras impacientes, pelos julgamentos precipitados, pelas oportunidades perdidas de fazer o bem, pelas vezes em que esquecemos de agradecer. Lava-nos, Senhor, com a Tua misericórdia. Purifica o nosso coração, renova o nosso espírito.
faz nascer dentro de nós um desejo sincero de sermos pessoas melhores a cada novo dia. Que amanhã acordemos mais pacientes, mais humildes, mais generosos, mais confiantes, mais cheios da presença do Espírito Santo e, acima de tudo, mais apaixonados por Ti. Pai amado, nós Te entregamos também esta noite de descanso. Enquanto dormirmos, continua trabalhando em nossa vida. Acalma nossa mente, afasta toda a ansiedade, silencia todo pensamento que não vem de Ti. Que o nosso descanso seja reparador. Que nosso corpo recupere as forças, que nossa alma encontre paz. Que nenhum mal se aproxime da nossa casa, que nenhum medo domine o nosso coração. Que os Teus santos anjos permaneçam ao redor do nosso lar, guardando cada porta, cada janela e cada membro da nossa família. E que, quando o sol nascer amanhã, possamos abrir os olhos com um coração renovado, agradecendo por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade de caminhar na Tua presença. Permaneça conosco apenas por mais alguns instantes. Ainda vamos receber a grande bênção final desta oração, consagrando nossa noite, nossa quinta-feira e todo o mês de julho ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, pedindo que a paz de Deus permaneça conosco hoje, amanhã e sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao momento mais sagrado desta oração. Se você permaneceu conosco até aqui, eu peço que por alguns instantes esqueça completamente tudo o que está ao seu redor. Este é o momento de entregar, sem reservas, a sua vida nas mãos do Senhor. Talvez você tenha iniciado esta oração com o coração inquieto. Talvez tenha chegado aqui cansado, preocupado ou até mesmo sem forças para rezar. Mas eu acredito que, ao longo desta noite, Deus foi acalmando o seu coração. Porque é isso que acontece quando nos colocamos diante da presença do Senhor. O peso continua existindo, mas já não o carregamos sozinhos. Nesta noite, encerrando o primeiro dia do mês de julho, faça um gesto de confiança. Se puder, coloque novamente a mão sobre o seu coração e imagine que Jesus está diante de você, olhando em seus olhos com infinita misericórdia. Agora reze comigo, lentamente, deixando que cada palavra penetre profundamente em sua alma. Senhor Jesus Cristo, eu Te entrego este primeiro dia de julho. Entrego tudo aquilo que vivi, as alegrias que experimentei, as dificuldades que enfrentei, as palavras que ouvi, as decisões que tomei, os acertos pelos quais Te agradeço, e também os meus erros, pelos quais humildemente peço o Teu perdão. Nada quero guardar apenas para mim. Tudo pertence a Ti. Recebe, Senhor, o meu coração. Recebe a minha casa. Recebe a minha família. Recebe o meu trabalho. Recebe os meus sonhos. Recebe os meus medos. Recebe as minhas lágrimas. Recebe as minhas esperanças e transforma tudo segundo a Tua santa vontade. Pai de amor, antes de encerrarmos este dia, queremos consagrar completamente a nossa noite. Que esta casa seja protegida pela Tua presença. Que toda inquietação seja transformada em paz. Que toda tristeza seja consolada. Que toda ansiedade encontre descanso em Ti. Que todo desânimo dê lugar à esperança. Que toda enfermidade receba o conforto da Tua graça. Envia, Senhor, os Teus santos anjos para vigiarem o nosso lar enquanto dormimos. Que o anjo da guarda permaneça ao lado de cada membro da nossa família. Que São Miguel Arcanjo nos defenda de todo mal visível e invisível. Que São José interceda pelos trabalhadores, pelos pais e por todas as famílias. Que Nossa Senhora Aparecida estenda sobre nós o seu manto santo, protegendo-nos com o carinho de mãe e conduzindo-nos sempre para mais perto de Jesus. Senhor, visita nesta noite aqueles que estão nos hospitais. Conforta os que sofrem, fortalece os que perderam a esperança, abraça os que choram escondidos, dá descanso aos que estão cansados, abre caminhos para quem não consegue enxergar uma saída
e que ninguém termine este dia sem sentir a tua presença amorosa. Também queremos colocar diante de ti a nossa quinta-feira que está para começar. Vai à nossa frente, Senhor. Prepara os nossos caminhos. Ilumina as nossas decisões. Protege o nosso trabalho. Guarda os nossos filhos. Acompanha aqueles que viajarão. Concede saúde aos enfermos. Sabedoria aos que precisam decidir. Coragem aos que enfrentarão desafios. E paz a todos os que confiam no teu nome. Que julho continue sendo um mês de milagres, de portas abertas, de reconciliações, de crescimento espiritual e de muitas graças derramadas sobre nossas vidas. Que jamais percamos a fé, mesmo quando os ventos forem contrários. Que jamais deixemos de confiar, mesmo quando a resposta parecer demorar, porque sabemos que tu permaneces fiel em todos os momentos. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, recebam com fé esta bênção. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês a sua face e lhes conceda a sua paz. Que o Senhor fortaleça o corpo de quem está cansado, console o coração de quem está triste, cure quem está enfermo, proteja cada família aqui representada e derrame abundantes graças sobre este mês de julho. Que o Espírito Santo renove a esperança de todos aqueles que rezaram conosco nesta noite. E que ao despertarem amanhã, vocês possam sentir a alegria de saber que Deus caminhou com vocês durante este primeiro dia de julho e continuará caminhando durante todos os dias deste novo mês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, muito obrigado por terem permanecido conosco até o final desta oração. Se ela fortaleceu a sua fé, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e compartilhe este momento com alguém que precisa da paz de Deus. E antes de sair, escreva apenas uma última frase nos comentários. Entrego o mês de julho nas mãos de Deus. Nós estaremos rezando por cada intenção, por cada família e por cada cidade representada aqui. Durma em paz. Que os anjos do Senhor guardem o seu descanso. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por você e que Jesus permaneça para sempre no centro da sua vida. Uma noite abençoada, fiquem com Deus e até a nossa próxima oração. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, antes de nos despedirmos, quero deixar uma última palavra ao seu coração. Quando você apagar as luzes da sua casa nesta noite, lembre-se de uma verdade que jamais pode ser esquecida. Deus não dorme. Enquanto você repousa, o Senhor continua velando por você. Enquanto seus olhos se fecham, os olhos de Deus permanecem abertos, guardando a sua vida, protegendo a sua família e preparando o caminho do dia que amanhecerá. Talvez amanhã existam desafios, talvez haja decisões importantes para tomar, preocupações que ainda precisam ser resolvidas, ou batalhas que você ainda terá de enfrentar. Mas não carregue o peso do amanhã antes da hora. Entregue tudo ao Senhor. Confie nele. Descanse nele. O Deus que sustentou você durante este primeiro dia de julho será o mesmo Deus que estará ao seu lado no segundo, no terceiro e em todos os dias deste mês. Nunca se esqueça. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Mesmo quando você não consegue perceber, Ele está trabalhando. Mesmo quando tudo parece silencioso, Ele continua agindo. Mesmo quando as portas parecem fechadas, Ele já está preparando novos caminhos. Por isso, durma com o coração tranquilo. Se hoje você chorou, amanhã Deus pode transformar suas lágrimas em testemunho. Se hoje você enfrentou dificuldades, amanhã Deus pode lhe dar forças renovadas. Se hoje uma porta permaneceu fechada, amanhã o Senhor pode abrir outra muito melhor.
Nada é impossível para aquele que coloca sua esperança em Cristo. Quero rezar uma última vez por você e pela sua família. Senhor Jesus, coloca teus braços sobre esta casa. Que esta noite seja uma noite de descanso verdadeiro. Que o sono seja profundo e restaurador. Que toda a ansiedade seja silenciada. Que todo medo desapareça. Que toda perturbação seja afastada pelo poder do teu santo nome. Que os teus santos anjos acampem ao redor deste lar. Que nenhuma notícia ruim interrompa esta noite. Que nenhuma enfermidade encontre espaço. Que nenhuma tristeza permaneça no coração daqueles que rezaram conosco. Abençoa cada criança que agora dorme. Abençoa cada jovem. Abençoa cada pai e cada mãe. Abençoa os avós. Abençoa aqueles que vivem sozinhos. Abençoa os enfermos. Abençoa quem trabalha durante a madrugada. Abençoa aqueles que, neste exato momento, estão cuidando da vida de outras pessoas nos hospitais, nas estradas, nas forças de segurança e em tantos serviços essenciais. Que todos sejam envolvidos pela tua proteção. Senhor, faz deste mês de julho um tempo de milagres discretos e constantes. Que cada amanhecer nos encontre mais próximos de Ti. Que cada dificuldade fortaleça a nossa fé. Que cada vitória seja motivo de gratidão. E que, quando este mês chegar ao fim, possamos olhar para trás e reconhecer que Tu estiveste presente em cada detalhe da nossa caminhada. Nós confiamos a Ti o nosso descanso. Confiamos a Ti o nosso futuro. Confiamos a Ti toda a nossa vida, porque Tu és o Deus que nunca falha. Tu és o Deus que nunca abandona. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. E é com essa confiança que encerramos esta oração dizendo juntos: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor lhe conceda uma noite santa, um descanso tranquilo e um amanhecer cheio de paz. Durma sob a proteção do Pai, na graça do Filho e na luz do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, chegamos ao fim da nossa oração, mas jamais ao fim da presença de Deus em nossas vidas. Quando este vídeo terminar, a graça do Senhor continuará caminhando com você. A oração termina, mas o cuidado de Deus permanece. A nossa voz se despede, mas a voz do Espírito Santo continuará falando ao seu coração durante toda esta noite. Antes de irmos, eu quero fazer um último convite. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, não permita que ela fique somente com você. Há alguém da sua família, um amigo, um vizinho ou uma pessoa querida que talvez esteja precisando exatamente desta palavra de esperança. Compartilhe esta oração. Você pode ser o instrumento que Deus usará para alcançar um coração que estava prestes a desistir. E se você ainda não faz parte desta família de oração, este é o momento de se inscrever no canal. Todos os dias, ao amanhecer e ao anoitecer, estaremos aqui esperando por você, para juntos buscarmos a presença do Senhor, fortalecermos a nossa fé e caminharmos unidos como uma grande comunidade católica. Agora, antes de desligar este vídeo, eu quero pedir que todos façamos um último gesto de fé. Escreva nos comentários: Deus já está cuidando do meu mês de julho. Depois de escrever, leia alguns comentários de outros irmãos e, se puder, responda a pelo menos um deles dizendo: Eu estou rezando por você. É assim que construímos uma verdadeira comunidade cristã, rezando uns pelos outros, carregando juntos as alegrias e também as dificuldades da caminhada. E nunca se esqueça desta promessa que quero deixar gravada em seu coração. Se Deus permitiu que você chegasse até o final desta oração, é porque Ele ainda escreverá muitos capítulos abençoados na sua história. Se hoje existem lágrimas, elas não durarão para sempre.
Se hoje existem batalhas, elas também passarão. Se hoje existem portas fechadas, Deus continua tendo as chaves de todas elas. A última palavra nunca será do medo, nunca será da enfermidade, nunca será da tristeza, nunca será da falta. A última palavra sempre pertence a Deus. Por isso, levante a cabeça, continue confiando, continue rezando, continue acreditando. Porque o Senhor já está preparando um caminho onde hoje você ainda consegue ver apenas um deserto. E eu profetizo pela fé que este mês de julho será um mês em que você verá a mão de Deus agir de maneiras que hoje nem consegue imaginar. Você testemunhará livramentos, receberá forças quando pensar que não as possui, encontrará paz em meio às tempestades e descobrirá que Deus nunca deixou de caminhar ao seu lado. Receba agora com toda a fé do seu coração esta última bênção. Que o Senhor abra as portas que ninguém consegue abrir. Que Ele feche os caminhos que possam afastá-lo da sua vontade. Que derrame saúde sobre o seu corpo. Paz sobre a sua mente. Amor sobre a sua família. Esperança sobre o seu coração. Sabedoria sobre as suas decisões. Proteção sobre a sua casa. Prosperidade sobre o fruto do seu trabalho. E uma fé inabalável para enfrentar tudo o que este mês lhe apresentar. Que Nossa Senhora Aparecida caminhe à sua frente. Que São José interceda pela sua família. Que São Miguel Arcanjo defenda o seu lar. Que seu anjo da guarda permaneça ao seu lado em todos os instantes. E que Jesus Cristo, nosso Senhor, reine para sempre em seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá descansar em paz. Amanhã será um novo dia, uma nova oportunidade e uma nova prova de que Deus continua realizando milagres na vida daqueles que confiam nele. E que a paz de Cristo permaneça em sua casa nesta noite. Acompanhe cada passo da sua família durante todo o mês de julho e encha o seu coração da certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir. Boa noite. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e nos encontramos, se Deus quiser, na nossa próxima oração. Fiquem com Deus e durmam sob a proteção do céu. Amém.